Olá, um forte abraço a todos, o meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga e temos pela frente a resolução da primeira fase do Exame Nacional de Física e Química A do fatídico ano de 2020. Façam então a subscrição do canal, podem ativar também as notificações para que não percam nenhum conteúdo, ponham um like neste vídeo e, sem mais demoras, vamos dar início à resolução. Grupo 1, recriando uma das famosas experiências realizadas por Galileu, estudou-se o movimento de translação de uma esfera largada sobre um plano inclinado. Considere que a esfera pode ser representada pelo seu centro de massa, ou seja, um modelo de partícula material. Admita que em cada ensaio realizado, o módulo da velocidade da esfera aumentou proporcionalmente com o tempo decorrido e que a resultante das forças de atrito que atuaram na esfera não foi desprezável. Tomem atenção aqui a esta situação. Questão 1. Qual dos diagramas pode representar na mesma escala as forças que atuam na esfera durante a descida no plano inclinado? De notar aqui outra coisa importante, que é o facto da velocidade da esfera que aumentou de forma proporcional com o tempo. Isto é outra forma de dizer que a aceleração é igual a constante, ou seja, a velocidade aumenta ou diminui de forma proporcional com o passar do tempo. Vamos então escolher qual dos diagramas é que se encontra correto. Eu vou por aqui um plano um pouco mais inclinado que este para chamar mais a atenção. Temos então aqui o peso, que pode ser decomposto numa componente que tem uma direção perpendicular ao plano e outra que tem uma componente na mesma direção do plano. Então, temos aqui o peso. Este costuma-se chamar de Px, se considerarmos aqui este eixo, o eixo do x, e o outro será Py. Quando tem isto, é como se o peso deixasse de existir e passasse a ser representado pela soma daquelas duas componentes. Acontece que uma daquelas componentes anula com a reação normal da parte do nosso plano e sobra ainda a força de atrito, que neste caso não pode ser desprezada e que terá a mesma direção de Px, mas sentido contrário ao do movimento. Lembrar que o corpo está a descer o plano. E está mesmo a descer o plano? Está, porque foi largada e não lançada. Sendo assim, não restam dúvidas. A linha A é a linha correta, com peso normal e força de atrito. E já estão a perceber porque é que eu exagerei ali um pouco na inclinação, que era para se perceber melhor ali as diferentes forças aplicadas no corpo. Sendo assim, está despachada a questão 1. Questão 2, ainda no grupo 1. Na recriação da experiência de Galileu foi utilizado um plano inclinado de comprimento L, que está esquematizado na figura 1. Em dois dos ensaios realizados, a esfera foi largada de duas posições diferentes, A e B, tendo-se medido o tempo que a esfera demorou a atingir C. 2.1. O trabalho realizado pela força gravítica que atua na esfera, desde a posição de onde é largada até à posição C, depende ou não depende da posição inicial e depois se depende ou não depende da intensidade da resultante das forças de atrito. Acontece que a força gravítica é uma força conservativa, ou seja, só depende da posição inicial e da posição final, e cujo trabalho é dado pelo simétrico da variação da energia potencial. A energia potencial é dada por mgh, em que a altura é a altura relativamente a um nível de referência, e, desta forma, o trabalho da força gravítica é igual a menos mg, que é a aceleração da gravidade, aqui
a altura final menos a altura inicial. Também podem pôr assim, mg, sem aquele sinal de menos, e depois trocar aqui a ordem. Pelo facto de depender da altura inicial, então isto quer dizer que depende da posição inicial. Mas não depende da intensidade da resultante das forças de atrito. Por isso é depende e não depende a linha B. 2.2. Considera que TA e TB são os tempos que a esfera demora a atingir a posição C, lá em baixo, quando é largada das posições A e B, respectivamente. Determine o quociente desses tempos e mostre como chegou ao valor solicitado. Nós já temos aqui um eixo representado. Vou-lhe dar um nome, X, e nós temos ali a origem do referencial. Sendo assim, podemos usar as leis do movimento. Eu, neste momento, vou só apenas transcrever aquilo que está no formulário. E agora vamos adaptar isto à nossa realidade. X0 eu vou deixar, porque elas são largadas em posições iniciais diferentes, mas são largadas, por isso a sua velocidade inicial é 0. Aqui o meio de A t quadrado. Então vamos começar pela esfera A, por aqui a verde. Nós queremos saber quanto tempo é que demorou até lá abaixo, logo, com um valor de x igual a L, e ela partiu de uma posição inicial 0, mais 1 meio de A, e eu aqui vou pôr TA para depois se diferenciar do outro, ao quadrado. Sendo assim, TA ao quadrado há de ser igual a 2L sobre a aceleração. E eu vou deixar para já assim. Vamos à esfera B. Eu quero saber mais uma vez o tempo que demorou até chegar lá abaixo à posição L. Acontece que ela agora foi largada de uma posição inicial que é 1/4 de L. E depois o resto tudo igual. O meio de A, acontece que agora aqui é TB ao quadrado. L menos 1/4 de L é 3/4 de L, que há de ser igual a o meio de A TB ao quadrado, de onde TB ao quadrado há de ser igual a 2 vezes 3, que dá 6. Acontece que 6/4 é igual a 3 meios. Falta por aqui o L e agora o A. Nós queremos o quociente entre os dois tempos. Vamos pôr então aqui quanto é que é TA ao quadrado sobre TB ao quadrado. É mais fácil partirem daqui. Quanto é que é isto? É igual a 2L sobre A sobre 3 meios de L sobre A. O L e o A cortam. Vamos ficar com 2. Agora, dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços, o seu inverso. 4 terços. Bem, mas eles não nos pediram o TA ao quadrado sobre TB ao quadrado. Pediram-nos TA sobre TB. Então, é fazer raiz quadrada deste lado e ficamos com TA sobre TB. Agora, resta-nos então fazer também raiz quadrada de 4 terços e está feito o nosso problema. Questão 3. Os tempos de descida da esfera sobre o plano inclinado foram medidos indiretamente a partir dos volumes de água vertidos por uma bureta. Ora, aí está uma tarde bem passada.
Assim, em cada ensaio realizado, abriu-se a torneira da bureta no instante em que a esfera foi largada sobre o plano inclinado e fechou-se a torneira da bureta no instante em que a esfera atingiu a base do plano. 3.1. Na figura 2, reproduzem-se duas fotografias, 1 e 2, da parte da bureta graduada em centímetros cúbicos, nas quais se observa o nível de água no início e no final de um dos ensaios. Qual foi o volume de água escoado nesse ensaio? Apresenta o valor solicitado com o número correto de algarismos significativos. Lembrar que as buretas têm a escala ao contrário, com o zero algures lá em cima. Estão graduadas em centímetros cúbicos, ou, se quiserem, mililitros. Então, quer dizer que se está graduada em centímetros cúbicos, cada divisão daquelas mais pequenas é de 0,1 centímetros cúbicos. Então, vamos medir o volume inicial e o volume final. Se calhar faço já o ΔV, ou seja, variação do volume. Volume final menos volume inicial. Agora, tomem atenção. Se a menor divisão, que é esta, é 0,1, nós devemos estimar uma casa decimal a mais. E nós não temos de concordar relativamente a essa casa decimal. Vamos aqui ao volume final, temos ali o 6 e o 7, ele está mesmo em cima do risco grande. Então, vou pôr aqui 6,0, mas então admitindo que está mesmo em cima do risco, vou acrescentar aqui mais um 0. Vamos aqui agora ao volume inicial, temos aqui o 1, temos aqui o 2, ali o 1,5, ele está ali no 1,6. Mais uma vez vou admitir que está mesmo em cima do risco. E vou estimar então aquele valor ali como sendo 0. E isto dá então 4,40 centímetros cúbicos. Terá sido então o volume de água gasta na bureta. Questão 3.2. Considera que nos ensaios realizados a bureta vertia aproximadamente 1,6 centímetros cúbicos de água em cada segundo. A massa volúmica da água nas condições em que foram realizados esses ensaios é de 1 grama por centímetro cúbico. 3.2.1. Quantas moléculas de água foram aproximadamente vertidas pela bureta em cada segundo? Vamos ver aqui uma coisa. Nós temos o volume, que é 1,6, e o que é que podemos tirar daqui através da massa volúmica? Podemos tirar a massa. De que forma é que estas duas estão interligadas? Ρ é igual a M sobre V. Mas nós queremos número de moléculas. Bem, eu para já daqui posso tirar a quantidade de moléculas, ou seja, número de moles. E estas duas estão relacionadas pela massa molar, que é M sobre N. E por fim, o número de, neste caso, de moléculas, de entidades, relaciona-se com a quantidade da seguinte forma, ou seja, N é igual a N minúsculo vezes o número de Avogadro. Vamos então por partes. Então eu posso tirar daqui, em primeiro lugar, o nosso M. Logo a massa de água há de ser igual a ρV, ou seja, 1,0 vezes 1,6, o que vai dar 1,6 gramas. Gramas por centímetro cúbico vezes centímetro cúbico dá gramas. De seguida, nós podemos tirar daqui o número de moles de H2O, que é só dividir a massa, que entretanto foi descoberta, pela massa molar da água. Ela não está aqui. Podemos ver aqui à parte. Massa atómica relativa do hidrogênio é 1,01. Por isso fica 2 vezes 1,01, mais a do oxigênio, que é 16,
Isto dá 18,02 gramas por mol. Eu não vou fazer a conta, porque vamos agora calcular aquilo que queremos, que é o número de moléculas de água. Aqui tínhamos a quantidade de moléculas de água, que há de ser então igual à quantidade, que é o valor que sairá dali, vezes número de Avogadro, 6,02, vezes 10 elevado a 23. Feitas as nossas continhas, dá a linha D. Não é que seja importante para esta pergunta, mas relativamente aos dados iniciais nós tínhamos 2 algarismos significativos e aqui 2 algarismos significativos, não faria sentido dar a resposta final com mais algarismos significativos que estes. 3.2.2. Na tabela seguinte estão registadas as distâncias percorridas pela esfera largada de diferentes posições sobre o plano inclinado e os volumes de água vertidos até à esfera atingir a base do plano. Determine o módulo de aceleração da esfera em metros por segundo quadrado a partir da equação da reta de ajuste a um gráfico adequado. Na resposta, apresente uma tabela com os valores a utilizar na construção do gráfico, identificando as variáveis consideradas. Apresente a equação da reta de ajuste a esse gráfico, calcule o valor solicitado. Explicite o seu raciocínio, indicando todos os cálculos efetuados. Vou mais uma vez aqui recordar o nosso ponto de partida, que é as equações do movimento. Elas são largadas de diferentes posições iniciais, por isso vou ter que considerar aqui um x0. Agora, elas são largadas, as esferas, por isso não há velocidade inicial, e aqui o meio de AT quadrado. Vou pôr assim, x menos x0 igual a o meio de AT quadrado. Bem, x menos x0 é a distância percorrida pela esfera. Então, se eu tomar aqui a nossa distância como sendo a variável y e o tempo ao quadrado como sendo a variável x, então o declive da reta que depois se irá ajustar a estes pontos terá como declive metade da aceleração. Eu não ponho aqui o m porque faz um pouco de confusão relativamente à massa. Agora, há aqui um problema só ao construir a reta, é que eu preciso do t ao quadrado. Bem, como é que eu tiro o t para já? Vamos olhar aqui só para o primeiro ponto, em que o volume é de 5,60 cm3 e nós sabemos que a bureta verte a um ritmo de 1,6 cm3 por segundo. Logo, o T, vou chamar T1, que seria para aquele ensaio, seria 5,60 sobre 1,6 e depois mais tarde nós iríamos precisar do T1 ao quadrado, que seria este valor ao quadrado. No entanto, eu vou fazer estes cálculos todos na calculadora, que é para isso que ela serve. Vamos então a isso, vamos abrir aqui isto que parece uma folha de Excel. Aqui vamos dar o nome de distância. Vamos pôr então aqui 3, 2,5, 2, 1,5 e por fim 1. Agora aqui temos volume. Vamos pôr então 5,6, 5, 4,55, 3,90 e 3,20. Agora, como é que nós vamos fazer as contas aqui? Bem, para já dar o nome a isto será tempo. E agora vamos pôr que isto é igual a volume a dividir por
1,6. Ele vai fazer automaticamente as contas. Agora podemos ir aqui à coluna seguinte e vamos pôr o tempo ao quadrado. Vou-lhe chamar tempo 2. Então, de forma idêntica, isto será igual ao tempo elevado ao quadrado. Agora é só escolher aqui uma célula vazia, menu, estatística, cálculos estatísticos. Vamos por aqui a regressão linear mx mais b. Agora, a lista x, bem se lembram, tinha que ser o tempo ao quadrado, que é este aqui. Em y tínhamos a distância e lembrar que ele vai guardar ali tudo em F1. Este m é o nosso declive e a partir daqui nós já podíamos resolver o problema, mas eu vou fazer aqui um passo extra. Vamos aqui aos gráficos. Lembram-se? Ele tinha guardado em F1. Vamos carregar na seta para cima. Cá está a equação da reta. Agora, eu também quero ver os pontos. Por isso temos que ir aqui a menu, introdução e edição de gráficos, gráfico de dispersão. Quem é x? Bem, vamos carregar aqui nas variáveis e vamos procurar aqui o tempo ao quadrado. Agora é fazer o mesmo ali para o y. Variáveis e... Vai andar por aí uma distância. Está cá em cima. Está feito. Por acaso os pontos estão ali a ver-se mais ou menos, mas não é costume. Quando é assim, é só chegar aqui a menu, janela zoom e zoom dados. Então, estamos aqui a ver finalmente a reta de ajuste àqueles pontos e basta então agora copiar isto e está feito. Já temos então aqui a equação da nossa reta, mas vamos escrevê-la com as variáveis com que nós trabalhamos. Lembrar que nós tínhamos d igual a 1 meio de a t quadrado e nós assumimos que o d era o nosso y e o t ao quadrado o nosso x e desta forma temos o d em função de t quadrado é igual a 0,245 vezes t ao quadrado mais 0,04. Resta-nos agora pegar naquele declive que nós sabemos que é metade da aceleração, de onde a aceleração há de ser o dobro daquilo, ou seja, 0,49 metros por segundo quadrado. Já agora, o valor que nos limitava mais em termos de algarismos significativos era aquele volume da bureta de 1,6 centímetros cúbicos que era vertido a cada segundo. Daí que se tenha trabalhado aqui com um algarismo significativo a mais e depois, no final, novamente, 2 algarismos significativos. Grupo 2, questão 1. Na figura 3, apresentam-se os gráficos do módulo de velocidade V de duas gotas de água, A e B, de diferentes diâmetros, em queda vertical, em função da distância d percorrida pelas gotas. Considere que as gotas de água podem ser representadas pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. 1.1. Considere o deslocamento total de 2 metros da gota A, sejam aquelas duas forças, as forças gravítica e de resistência do ar, respectivamente, que atuam na gota A. O trabalho realizado pela força gravítica é relativamente à variação de energia potencial gravítica. Bem, nós sabemos que o trabalho da força gravítica é o simétrico da variação de energia potencial. Daí que a B e a D já estejam fora. Agora, mais uma vez, o trabalho realizado pela força gravítica é em módulo superior ou inferior ao trabalho realizado pela força de resistência do ar. E agora, tomem atenção ao seguinte. Eu gosto sempre de pensar neste tipo de exercícios com um exemplo. Vamos imaginar que a gota é largada de um ponto em que a energia potencial é de 100 Joule
Como é largado, energia cinética é de 0 Joule, logo energia mecânica 100 Joule. A partir do momento em que existe trabalho realizado pela força de resistência do ar, nem toda a energia potencial vai ser convertida em energia cinética. Sendo assim, num ponto alguns mais abaixo, vamos imaginar 80 Joule, houve uma diferença de 20, mas não houve um ganho de 20 da parte de energia cinética. Houve apenas um ganho de 10, de onde a energia mecânica, neste momento, é apenas de 90. Nós sabemos que a força de resistência do ar é uma força não conservativa e o trabalho das forças não conservativas, que é o caso da resistência do ar, é dado pela variação da energia mecânica. Agora é só olharmos aqui para o nosso exemplo. A variação de energia potencial é de menos 20, mas com aquele sinal de menos fica 20 Joule. E a variação de energia mecânica é 90 menos 100, ou seja, menos 10 Joule. A pergunta faz referência ao módulo, logo, o módulo do trabalho da força gravítica, não haja dúvida, é superior ao módulo do trabalho realizado pela força de resistência do ar. Pensem sempre num exemplo em concreto que ajuda muito a fazer o nosso raciocínio. Já me estava a esquecer de assinalar a resposta correta, que é a C. Questão 1.2. Conclua se a intensidade da resultante das forças que atuam na gota A é maior nos primeiros 0,1 metros ou nos últimos 0,1 metros da queda a que se refere o gráfico da figura 3. Mostre como chegou à conclusão solicitada. Nós temos aqui a nossa gota em 3 instantes diferentes. No instante inicial, ela está sujeita apenas à força gravítica. A resistência do ar ainda não se faz sentir. Força gravítica que não varia ao longo do movimento da gota. Olhando aqui para o gráfico a vermelho respeitante à gota A, nós vemos que nos últimos 0,1 metros do movimento, o módulo de velocidade é igual a constante. E o que é que nós sabemos da primeira lei de Newton? Se a força resultante é nula, ele está ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, que é este caso. Sendo assim, quer dizer que a resultante tem que ser nula, ou seja, a força de resistência do ar vai ter de ter a mesma intensidade da força gravítica e, como eu acabei de dizer, força resultante nula. Entre uma coisa e outra, ou seja, entre o instante inicial e o instante final, aquilo que acontece é um aumento do módulo da velocidade. Isto quer dizer que o movimento tem uma aceleração diferente de zero, logo também terá de ser diferente de zero a força resultante. E o que está a acontecer, por exemplo, naqueles primeiros 0,1 metros do movimento, é que temos a força de resistência do ar a aumentar com o aumento da velocidade, no entanto, ela ainda não tem intensidade igual à força gravítica. E, dessa forma, a força resultante que daí advém não é nula. Aqui, diferente de zero. Sendo assim, conclua se a intensidade da resultante das forças que atuam na gota A é maior nos primeiros 0,1 metros ou nos últimos 0,1 metros, ela é maior nos primeiros 0,1 metros. E já agora eu acabo muitas vezes por representar o vetor com um ponto de aplicação diferente do centro de massa, neste caso da gota, só por uma questão de não ficar ali tudo atabalhoado. 1.3. A massa da gota B é de 4,2 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Determine a energia dissipada na queda de 2 metros da gota B.
Explique o seu raciocínio indicando todos os cálculos efetuados. Bem, a energia dissipada não é mais do que o trabalho das forças não conservativas, que é dado pela variação de energia mecânica, que, por sua vez, é a variação da energia potencial mais variação da energia cinética, que há de ser então igual a mg H final menos H inicial, e aqui não é igual, é mais o meio de m, velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado. Lembrar aqui que a velocidade inicial é nula. Vamos a contas. Massa. Ora, tem que estar no sistema internacional. Ela está em gramas. Logo, a massa é de 4,2 vezes 10 elevado a menos 6 kg. Estava aqui uma pequena rasteira. 4,2 vezes 10 elevado a menos 6. Aceleração gravítica. 10. Diferença de alturas. Ora, se uma gota cai 2 metros, quer dizer que a sua variação de alturas foi de menos 2. Aqui, meio vezes 4,2 vezes 10 elevado a menos 6. Velocidade final aos 2 metros é só ler aqui no gráfico, dá 5. Tem que estar ao quadrado. Inicial já tínhamos visto que era 0. Finalmente, menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 5 joule. Já agora, 2 algarismos significativos. Aqui também 2, logo não faria sentido dar o resultado com um número diferente de algarismos significativos. 1.3.2 considera que, em determinadas condições, a variação de entalpia mássica de vaporização da água é de 2,4 kJ por grama. A energia necessária para a vaporização da gota B nessas condições é de quanto? Bem, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que consumimos 2,4 kJ, ou seja, 2,4 vezes 10 ao cubo joule para vaporizar 1 grama. Então, para vaporizar 4,2 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, quanta energia é que nós vamos consumir? E agora é só fazer as contas. Contas essas que, respeitando aqui os 2 algarismos significativos, dá o valor de 10 joule a linha B. Questão 2. Considere que foi fornecida à pressão de uma atmosfera a mesma energia a uma gota de água e a uma amostra de ar com o dobro da massa dessa gota. A essa pressão, a capacidade térmica mássica da água líquida é cerca de 4 vezes superior à capacidade térmica mássica do ar. A variação de temperatura da gota comparada com a variação de temperatura da amostra de ar será aproximadamente quanto? Então, vamos lá ver. A energia fornecida à amostra de ar foi a mesma energia fornecida à amostra de água. Neste caso, a gota de água. Bem, estas energias são dadas por massa vezes capacidade térmica mássica vezes a variação de temperatura. Então, vamos aplicar isso a cada um dos casos. Aqui, massa de ar, capacidade térmica mássica do ar e a sua respectiva variação de temperatura. E aqui vamos por o mesmo, mas com a água. Agora é só termos atenção ao que está aqui escrito.
uma amostra de ar com o dobro da massa da gota. Então, quer dizer que esta massa de ar tem o dobro da massa desta. Então, vamos substituir por massa da água vezes 2. Por outro lado, a capacidade térmica mássica da água líquida é 4 vezes superior à do ar. Então, vamos substituir isto pela capacidade térmica mássica do ar vezes 4. O que é que temos então? 2 vezes massa de água, capacidade térmica mássica do ar, variação da temperatura do ar, que terá de ser igual à massa da água, vezes 4 vezes a capacidade térmica mássica do ar, vezes a variação de temperatura da água. E agora temos aqui uma série de cortes, nomeadamente as massas e as capacidades térmicas máximas. Vou continuar aqui em cima. A variação da temperatura da gota, que é esta aqui, que eu chamei da água, é igual a 2 sobre 4, que vem deste lado, vezes a variação de temperatura do ar. Da água é igual a metade da do ar. Então, a variação de temperatura da gota é 2 vezes menor. Metade é exatamente isso. Grupo 3, questão 1. Uma espira circular na proximidade de um ímã fixo roda no mesmo plano horizontal em torno de um eixo vertical Z, que passa pelo centro da espira C, como se esquematiza na figura 4. Temos ali o sentido de rotação. 1.1. Na figura descrita, o fluxo magnético através da superfície plana delimitada pela espira varia ou não varia. Bem, o fluxo magnético é dado pela norma do campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Agora, basta ver se alguma destas três coisas varia. Por um lado, a intensidade do campo magnético varia. Bem, nós sabemos que zona com maior densidade de linhas tem uma intensidade de campo magnético maior e com menos densidade de linhas a intensidade será menor. Mas, ao fazer aquela rotação, isso não altera. A área da espira, ao fazermos aquele movimento, também não vai alterar. E, por outro lado, o cosseno daquele ângulo. Bem, que ângulo é aquele? É o ângulo que se forma entre a normal à espira e o campo magnético. Para que esse ângulo variasse, a espira teria de fazer um movimento deste género. O que, neste caso, não está a acontecer. Sendo assim, claramente, não varia. Então, e a força eletromotriz? Bem, a força eletromotriz é a variação do fluxo magnético por unidade de tempo. Então, mas se a variação é nula, então também será nula a força eletromotriz. Por isso, não varia e é, de facto, nula. Resposta C. Questão 1.2. Os pontos A e C pertencem à mesma linha de campo magnético. Nas figuras seguintes está representado o campo magnético criado pelo ímã no ponto A, que é o BA. Em qual das figuras pode estar representado o campo magnético criado pelo ímã no ponto C, ou seja, o BC? Eu já disse isto na questão anterior, mas volto a dizer aqui o mesmo. A intensidade do campo magnético é maior onde for maior a densidade de linhas de campo, ou seja, onde as linhas de campo estiverem ali mais próximas uma das outras. Sendo assim, ele é maior em A. Então, temos de ir a
uma destas opções em que o comprimento do vetor BA seja superior ao do BC, e isso acontece na linha B e estamos despachados. Questão 2. Uma corrente elétrica é induzida numa bobina quando uma antena recebe um sinal eletromagnético de 800 kHz, emitido por uma estação de rádio. Qual é o comprimento de onda no ar da onda associada à propagação daquele sinal? Bem, nós sabemos que uma velocidade, de um modo geral, é distância percorrida por intervalo de tempo. No caso particular, estamos a falar de uma onda eletromagnética que se desloca à velocidade da luz e a distância percorrida é o comprimento de onda e que tem um intervalo que corresponde ao período. Vou pôr aqui a representação espacial de uma onda qualquer. Faz qualquer coisa deste género. A distância entre dois pontos que se encontram na mesma fase, que é o caso das cristas, corresponde ao comprimento de onda, e o tempo que demora uma oscilação completa é o período. Imaginem-se numa praia, se vocês medirem a distância entre uma crista de uma onda e a outra crista é o comprimento de onda. Se cronometrarem o tempo que demora entre a crista de uma onda e a outra crista da onda, é o período. Bem, mas por outro lado, o período é o inverso da frequência. Então, nós temos aqui que C é igual a lambda F. Nós queremos resolver isto em ordem a lambda, o que será então igual à velocidade da luz, que está tabelada, e que tem o valor de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E agora vamos ter de dividir por 800 kHz. Aliás, exato, 800 kHz, ou seja, 800 vezes 10 ao cubo. E isto vai dar 375 metros. Ou seja, 3,75 vezes 10 ao quadrado, a linha B. Já agora, 3 algarismos significativos, 3 e aqui também 3. Questão 3. Na figura 5 está representado um circuito elétrico com um gerador de força eletromotriz 920 e resistência interna 2 ohms, um voltímetro ligado aos terminais do gerador e dois condutores A e B de resistências elétricas RA e RB, sendo que RA é o triplo de RB. Determine a potência dissipada no condutor A quando o voltímetro marca 8,74 volts. Explicite o seu raciocínio, indicando todos os cálculos efetuados. Vamos primeiro aqui ao gerador, que é um gerador não ideal. E a sua diferença potencial é igual à força eletromotriz menos resistência interna vezes a intensidade de corrente. Ora, 8,74 é igual a 920 menos 2 vezes a intensidade de corrente, onde a intensidade de corrente há de ser 8,74 menos 920 sobre menos 2, ou seja, 0,230 amperes. Agora, nós sabemos que a resistência é igual à diferença potencial sobre a intensidade de corrente. Logo, para a mesma diferença de potencial, e a resistência A e B estão sujeitas à mesma diferença de potencial, quanto maior for a resistência, menor é a intensidade de corrente. São inversamente proporcionais. E o que é que nos dizem aqui? Que aqui temos uma resistência que é 3 vezes RB e aqui RB.
Então, nós temos aqui uma intensidade de corrente que é de 0,230 amperes, que se vai dividir nestes dois ramos. Então, atendendo ao facto de haver ali proporcionalidade inversa, isto quer dizer o quê? Quer dizer que 3/4 daquela corrente segue pelo ramo de baixo e 1/4 daquela corrente segue pelo ramo de cima. Então, a intensidade de corrente na resistência A é igual a 1/4 de 0,230. Ou seja, 5,75 vezes 10 elevado a menos 2 amperes. Por fim, P é igual a UI. Então, a potência dissipada na resistência A há de ser a diferença de potencial, que é os 8,74, vezes 5,75 vezes 10 elevado a menos 2, que dá 0,50 watts. Andámos aqui nos cálculos intermédios com 3 algarismos significativos e aqui com os 2 algarismos significativos que nos pertenciam. Era aqui esta resistência que nos limitava então. Importante a reter é esta questão. Nós tínhamos aqui uma corrente de 0,230 amperes, que se iria dividir em 2 ramos. Ora, se as resistências estão numa proporção de 3/1, também as intensidades de corrente estarão numa proporção de 3/1, mas ao contrário. Ou seja, nós teremos mais corrente a fluir por onde será menor a resistência, que neste caso aqui é a B. Já agora, mais um esclarecimento, porque eu a certa altura disse que a diferença de potencial nos terminais do gerador era igual à diferença de potencial nos terminais de cada uma das resistências. Pensem no seguinte: colocar aqui os terminais do voltímetro será diferente de pôr aqui. Reparem que entre este ponto e este vocês não encontram nada pelo caminho. E entre este ponto e este vocês também não encontram nada pelo caminho. Já agora, se encontrassem um aparelho de medida, como por exemplo o amperímetro, eles estão desenhados de forma a não interferir com estes valores. Sendo assim, é perfeitamente equivalente, ou seja, estamos a medir o mesmo valor. Grupo 4. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera terrestre tem aumentado de forma muito significativa desde meados do século XIX. Para este aumento tem contribuído, entre outros fatores, a crescente utilização de combustíveis fósseis e desflorestação. Na natureza existem 3 isótopos de carbono: carbono 12, 13 e 14. Átomos destes isótopos têm o mesmo número de... Bem, se se trata do mesmo elemento, então o número de prótons tem de ser necessariamente igual. É isso que distingue se estamos perante um carbono, um nitrogênio, um urânio, seja lá o que for. Eu vou pôr aqui um elemento qualquer, neste caso vou pôr o elemento A e vou pôr aqui um determinado isótopo com número atómico Z e número de massa A. Sei que faz um pouco de confusão o número de massa ser um A e o número atómico ser o Z. Então, vamos por aqui o número atómico. E o que é que define o número atómico? É o número de prótons. E por outro lado, temos aqui o número de massa, que é definido pelo número de prótons mais neutrões. E é a variação do número de massa que depois faz com que existam diferentes isótopos. Então, diferentes isótopos têm o mesmo número atómico, ou como quem diz, o mesmo número de prótons, e têm massas distintas. Logo, a linha A. 2. Compare o átomo de oxigênio com o átomo de carbono, ambos no estado fundamental.
os eletrões de valência do átomo de oxigênio são, em média, mais ou menos atraídos pelo núcleo, tendo este átomo maior ou menor raio atómico. Vamos pôr aqui o que se passa na tabela periódica. Em termos de raio atómico, nós temos o raio a evoluir desta forma. Ou seja, ao longo do grupo aumenta e diminui ao longo do período. Relativamente ao posicionamento do carbono e do oxigênio, eles estão aqui. Carbono, está aqui o nitrogênio pelo meio e o oxigênio. Logo, claramente, o raio do oxigênio é menor do que o raio do carbono. E agora podem pensar assim: porquê é que o raio do oxigênio é mais pequeno? Bem, se é mais pequeno, então é porque os elétrons estão a ser atraídos com maior intensidade e ficam mais perto do núcleo. Então, os eletrões de valência do átomo de oxigênio são, em média, mais atraídos pelo núcleo, porque ele fica mais pequenino, tendo este menor raio atómico. É uma escolha múltipla, não precisamos de justificar, mas existe uma justificação para isto, ou seja, daquilo que se passa ao longo do período. Por um lado, temos um aumento de carga nuclear, ou seja, isto faz com que o raio ficasse mais pequeno, ou seja, se estamos a aumentar a carga nuclear, os eletrões estão a ser atraídos com mais intensidade. Mas, por outro lado, também existe a repulsão eletrónica, porque nós, ao adicionarmos mais eletrões, os eletrões têm o efeito repulsivo uns sobre os outros e isso faria com que eles se afastassem uns dos outros, aumentando o raio. Repulsão eletrónica. Apesar de tudo, este efeito do aumento da carga nuclear prevalece sobre a repulsão eletrónica, sendo assim, ao longo do período, o raio diminui. Questão 3. A molécula de CO2 apresenta um dado número de eletrões de valência ligantes e também de não ligantes. Vamos fazer aqui a estrutura de Lewis. Vamos por aqui, para já, a configuração eletrónica do carbono, que tem número atómico 6, um S2, e depois aqui a camada de valência a vermelho, 2S2, 2P2, o oxigênio, do mesmo período, mas com mais 2 eletrões, 1S2, 2S2, 2P4, ou seja, daqui vem 4 eletrões de valência, daqui vêm 6 eletrões de valência. Então temos um carbono assim, um oxigênio assim, o outro exatamente a mesma coisa. Ou seja, vamos conseguir estabelecer uma ligação dupla entre o oxigênio e o carbono. Isto para cada um dos lados. Então, quantos eletrões estão a participar efetivamente na ligação? 4 pares, ou seja, 8. Estes são os ligantes. Não ligantes são aqueles 4 pares que estão ali no oxigênio. Bem, 4 pares dá 8. Bem, isto pode fugir um bocadinho ao programa, mas como é que se faz efetivamente a notação de Lewis? Nós pomos aqui uma ligação simples entre o átomo central e os outros dois. Reparem que nós temos um total de 4 mais 6 mais 6, ou seja, um total de 16 eletrões de valência. Nós já gastámos 4, por isso faltam 12, e nós devemos depois pôr todos esses eletrões nos átomos mais eletronegativos. Neste momento nós encontramos a violar a regra do octeto,
Por isso, o que se passa a seguir é estes átomos mais eletronegativos oferecerem, neste caso, a ligação dupla até se verificar a regra do octeto. Ficando então esta situação que nós temos aqui, que já agora, em termos de geometria, é linear, porque não temos nenhum par de eletrões não ligante no átomo central. 4. A combustão do metano pode ser traduzida por aquela reação que ali se encontra. 4.1. Qual é a variação do número de oxidação do carbono na reação considerada? Bem, vamos começar pelo CH4. Nós sabemos que, salvo o caso dos hidretos, o hidrogênio contribui sempre com mais 1. Bem, como é que se pode identificar um hidreto? Vamos ter de ver o hidrogênio com alguém do primeiro grupo ou do segundo grupo da tabela periódica. Qualquer coisa deste género. Sendo assim, o carbono, que é desconhecido, vou chamar X, mais 4 vezes mais 1 é igual a 0. Trata-se de uma molécula, por isso é neutra. Logo, X é igual a menos 4. Aqui vamos pôr o CO2 e o oxigênio, salvo o caso dos peróxidos. Cada um deles contribui sempre com menos 2 e, sendo assim, aqui o carbono, vou chamar mais uma vez de X, mais 2 vezes menos 2 é igual a 0, mais uma vez é uma molécula, é neutra, X igual a 4. Sendo assim, a variação do número de oxidação é o final menos o inicial, ou seja, 8. Resposta A. Questão 4. A combustão do metano pode ser traduzida por aquela reação. Em muitas reações de combustão que ocorrem em sistemas reais, o combustível não reage completamente, mesmo existindo oxigênio em excesso. Considere que numa reação de combustão de metano, por cada mol de CH4, 0,016 moles não reagem, apesar de existir um excesso de 5% de O2. Admita que, além da reação considerada, não ocorrem outras reações. Determine, por cada mol de metano, a quantidade de oxigênio que não reagiu. Explicite o seu raciocínio indicando todos os cálculos efetuados. Vamos começar pelos reagentes. Numa situação em que eles estivessem na proporção estequiométrica, então, por cada mol de metano, ou seja, se o número de mols de metano fosse 1, então o número de mol de oxigênio teria de ser o dobro disso. Proporção de 1 para 2. Acontece que nós temos excesso de oxigênio. Então vamos ter que pôr, além deste oxigênio necessário, temos que pôr mais 5%. Bem, podem fazer aos bocaditos, ou seja, 2 mols irá corresponder a 100%. Logo, quanto é que será 5%? 5% disto será 0,100 moles, de onde o oxigênio, neste caso então, já pensando que ele se encontra em excesso, terá de ser de 2,100. Ou seja, os 2 da proporção estequiométrica mais os 0,100 correspondente a um excesso de 5%. Mais rapidamente era fazer que o número de moles de oxigênio que efetivamente nós pusemos é de 2 vezes 1,05, seja 2,100 moles. Então, mas nós sabemos que por cada mol de CH4
vão sobrar 0,016 moles, que nunca vão chegar a reagir. Sendo assim, o número de moles de CH4 que reagem é de 1 menos 0,016, ou seja, 0,984 moles. E daqui podemos também tirar o número de moles de oxigênio que reagem, que neste caso há de ser o dobro desse valor, mais uma vez atendendo à estequiometria. Um 1,968 moles. Por fim, o número de moles de oxigênio que sobra, que é aquilo que nos pediram, há de ser aquilo que nós tínhamos inicialmente, menos aquilo que reagiu. 0,13 moles. Os nossos dados estavam todos com 2 algarismos significativos, cálculos intermédios com 3, resultado final, novamente, com 2. Questão 5. A curva de Killing, obtida a partir de medidas rigorosas efetuadas no Observatório de Mauna Loa, no Havaí, evidencia o aumento da concentração de CO2 na troposfera nas últimas décadas. A curva de Killing, representada na figura 6, traduz a fração molar média de CO2, X de CO2, em amostras de ar seco em função do tempo em anos entre 58 e 2018. Qual foi o teor médio de CO2 nas amostras recolhidas em 1965 em partes por milhão, ppm? Esta pergunta não é difícil. Vamos ao ano de 1965. A fração molar era de 3,20 vezes 10 elevado a menos 4. Quer dizer que nós teríamos 3,20 vezes 10 elevado a menos 4 moles de CO2 por cada mole. Eu vou por aqui que este lado é o lado do ar. E o que é um ppm? É quanto é que nós temos em 10 à sexta moles. Sendo assim, a única coisa que teríamos de fazer era multiplicar 3,20 vezes 10 elevado a menos 4 por 10 à sexta para ficarmos com partes por milhão. 6 menos 4 dá 2, fica a linha B. 3,20 vezes 10 ao quadrado. Pensem no seguinte. Uma fração molar é partes por unidade. Uma percentagem é partes por centena. E ppm é partes por milhão. Se tiverem isso em mente, não tem problemas em converter entre cada uma destas três coisas. 5.2. Determine, a partir da curva de Killing representada na figura 6, a taxa temporal média entre 99 e 2015 de variação da massa de CO2 por decímetro cúbico de ar seco, medido em condições PTN em gramas por decímetro cúbico por ano. Explicite o seu raciocínio indicando todos os cálculos efetuados. Matematicamente falando, nós estamos a falar de uma taxa média de variação. Bem, vamos por aqui o X de CO2 em 1999 e o mesmo para o X de CO2 em 2015. Vou começar pelo 2015, que é mais fácil porque bate mesmo
ali na interseção. Ou seja, 4 vezes 10 levantado a menos 4. Já, onde é que anda o 99? Bem, entre 95 e 2005 são 10 anos e nós temos 5 casinhas. Quer dizer que cada casinha vale 2, então 95, 97, 99. É aqui. Vamos agora fazer a leitura nas ordenadas e bate ali naquele ponto. Entre os 60 e os 80 temos uma diferença de 20. Como temos 5 casinhas, quer dizer que cada uma delas vale 4. Então, 3,64, 3,68. Quer dizer que numa mole de ar, neste período, houve uma variação do número de moles de CO2 de 4 menos 3,68 vezes 10 levantado a menos 4. Ou seja, 3,20 vezes 10 levantado a menos 5 moles. Quer dizer que ao longo deste tempo, por cada mole de ar, houve um aumento deste valor em número de moles de CO2. Mas nós queremos isto em gramas, então temos de ter aqui atenção que massa molar é igual a massa sobre a quantidade de matéria. Vou pôr aqui à parte o cálculo da massa molar de CO2. Aqui temos que pôr a massa atómica relativa do carbono. E temos 2 oxigénios, por isso 2 vezes a massa atómica relativa do oxigênio. 44,01 gramas por mol. Então, vamos ver aqui a variação da massa de CO2 nesse período. É só multiplicarmos este valor pela massa molar. E ficamos com 1,41 vezes 10 levantado a menos 3 gramas. Agora tomem atenção. Estes 1,41 vezes 10 levantado a menos 3 gramas diziam respeito a uma mol de ar. Uma mol de ar em condições PTN são 22,4 decímetros cúbicos. E nós queremos por 1 decímetro cúbico. E vamos pôr então aqui a variação da massa de CO2, mas esta era por uma mol de ar e esta nova será por 1 decímetro cúbico. Então é só dividir o valor por 22,4, fica 6,29. Vezes 10 levantado a menos 5 gramas. Peguei agora aqui o cálculo da massa molar para ter mais espaço, porque nós queremos o valor em gramas por decímetro cúbico por ano, por isso temos ainda de dividir aquele valor pelo número de anos que passaram, que é 2015 menos 1999, o que dá o valor de 3,9 vezes 10 elevado a menos 6 gramas por decímetro cúbico por ano. Vamos fazer aqui uma pequena revisão, que este terá sido talvez dos exercícios mais confusos.
Aqui, na curva de Killing, nós temos fração molar de CO2, ou seja, número de moles de CO2 por mole de ar. Então, tendo como base uma mole de ar, nós vamos consultar a fração em 99 e a fração em 2015, logo a variação do número de moles deu-nos este valor aqui. Lá está, tendo em conta a base de uma mole de ar. Convertemos isto para massa, porque nós queremos em gramas. De seguida, temos de ter em conta o seguinte: este valor tinha como base uma mole de ar. Ora, uma mole em condições PTN é o mesmo que termos 22,4. E eu queria saber qual teria sido a variação em massa de CO2 se tivéssemos como base 1 decímetro cúbico. Calculamos esse valor. Esse valor foi o aumento da massa de CO2 ao longo daqueles anos todos que se verificou num decímetro cúbico de ar. Ainda tivemos que dividir então pelo número de anos que se passaram. E ficamos então finalmente com este valor. Questão 6. Considere a reação traduzida por aquilo que ali está em baixo. Temos também o valor do seu Kc. A ordem de grandeza da constante de equilíbrio, Kc à temperatura considerada, que já agora é 10 elevado a 22, indica que, um valor muito alto de Kc quer dizer que a reação está muito favorecida no sentido direto, ou seja, no sentido da formação de reagentes e no consumo de produtos. Sendo assim, é verdade, a formação de produtos da reação é favorecida. Mas vamos olhar até aqui para o valor do Kc. A forma como ele é calculado, há de ser a concentração de CO2 no equilíbrio, ao quadrado, por causa do coeficiente estequiométrico. A do CO também tem de estar ao quadrado pelos mesmos motivos. E aqui, finalmente, a de O2 no equilíbrio. Bem, para este valor ser muito grande, então o numerador tem que ter um valor alto e o denominador tem que ter um valor baixo. O produto da reação se forma muito rapidamente. Bem, não existe relação entre extensão da reação e velocidade. Ela até pode ser uma reação muito extensa, ou seja, praticamente completa, e, no entanto, ser demasiado lenta. A reação tem rendimento muito elevado. Bem, o rendimento está relacionado com aquilo que se obtém de produto da reação. Uma reação extensa ajuda no rendimento? Ajuda, mas lembrem-se que o rendimento é no ponto de vista daquilo que se obtém, ou seja, este CO2, vamos imaginar que nós queremos produzir CO2, tem que ser separado depois de tudo aquilo que se encontra no reator. E tudo isso pode implicar perdas que depois vão afetar o rendimento. Ambos os reagentes se esgotam, bem, eles esgotar-se-iam praticamente, é verdade, se estivessem na proporção estequiométrica, mas isso nós não sabemos. Sendo assim, resposta A. Grupo 5, o dióxido de carbono reage com água dando origem ao ácido carbónico. O ácido carbónico é um ácido diprótico que se ioniza em água em duas etapas sucessivas, traduzidas por apresente a expressão que traduz a constante de acidez do ácido carbónico definida para a reação 1. Bem, constante de acidez, Ka é igual a concentração de H3O+, no equilíbrio, concentração de HCO3- no equilíbrio, sobre a concentração de ácido carbónico no equilíbrio. Já sabem que a água líquida não entra nestas contas. Questão 2. A espécie HCO3- é a base conjugada de quem e o ácido conjugado de quem? Lembrar que um par ácido-base conjugado difere um do outro apenas por um próton. Bem, mas vamos ver então o que é que se passou aqui ao início. Então, o hidrogênio vai oferecer um próton à água, logo reage como ácido, e a água como base.
E desta forma, se pensarem até no inverso, aqui temos o H3O+, a oferecer um hidrogênio ou HCO3- para formar o H2CO3. Então esta é a base conjugada deste e aqui o ácido conjugado daquela água. Agora vamos ver o passo seguinte. Nós temos aqui o HCO3-, desta vez a reagir como ácido, e sendo que está aqui a sua base conjugada, e aqui a água voltou a funcionar como base e aqui o H3O+ como ácido. Então nós temos aqui o HCO3- a ter comportamento de base e de ácido. Isto acontece sempre quando temos um ácido diprótico, em que aquela espécie intermediária é uma espécie anfotérica, ou seja, tem os dois comportamentos. Bem, a espécie HCO3- é a base conjugada de quem? Bem, é a base conjugada daquele ácido H2CO3 e é o ácido conjugado de quem? É o ácido conjugado do CO3, 2-, linha C. Questão 3, para acabar com isto, a preservação de estruturas vitais de alguns organismos marinhos, como as conchas, cujo principal componente é o carbonato de cálcio, depende do equilíbrio químico que se estabelece entre este sal sólido e os íons resultantes da sua dissolução em água. Esta reação pode ser traduzida por aquilo que ali está em baixo. Preveja, fundamentando se a diminuição do pH das águas dos oceanos contribui para a preservação das conchas, ou se, pelo contrário, para a sua dissolução. Escreva um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. Nós sabemos que pH é igual ao menos logaritmo da concentração de H3O+. Bem, nesta fase vocês não conhecem a função logaritmo, mas é uma função crescente. Logo, por causa daquele sinal de menos que temos ali, uma diminuição de pH traduz-se no aumento da concentração de H3O+. E agora vamos usar o princípio de Le Chatelier. Porque se temos um aumento da concentração de H3O+, então a reação vai evoluir no sentido de contrariar esse efeito. Então, se olharmos aqui para a reação 2, ela vai evoluir no sentido de favorecer a inversa. Então, vamos favorecer a reação inversa, entenda-se, da reação 2. Então, mas o que é que eu vejo aqui? Se estamos a reagir no sentido inverso, estamos a consumir CO3-. Então, isto vai ter como consequência um decréscimo na concentração de CO3, 2-. E agora, mais uma vez, princípio de Le Chatelier, mas tendo em conta a última reação que ali está em baixo. Então, se temos um consumo disto, ela vai evoluir no sentido de repor o CO3-. O que é que está a acontecer? Está a acontecer que estamos a favorecer, no sentido direto, a reação 3. Vou chamar esta a reação 3. Não sei porque é que me deu por usar numeração romana. E, finalmente, o que é que vai acontecer com isto? Vamos ter uma diminuição de Ca, CO3 sólido. Ou seja, vamos ter um consumo do carbonato de cálcio
Ou seja, vamos estar a favorecer a dissolução das conchas.